Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Os versos de número 1 ao 7. Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 7. Nós vamos falar sobre essa parábola que já conhecemos bastante sobre ela. Já ouvimos muitas vezes sobre essa parábola, a parábola das 100 ovelhas. E hoje nós vamos meditar nessa passagem. E a minha oração é que Deus abra os corações, nossas mentes e entendimento, que o seu Espírito possa aplicar em nossos corações a sua palavra. Lucas, capítulo 15, verso 1 ao 7, que diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Rogo-vos, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pai, nos colocamos na Tua presença nessa manhã, com nossos corações abertos e dispostos a ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, que é santa e inspirada pelo Senhor. Aplica, ó Deus, em nossos corações, nos ajuda, Deus, a transmitir, ó Deus, Tua palavra, de forma que os meus irmãos possam entender e possam se alimentar dela, Senhor. Que Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós tenha a liberdade, ó Senhor, de falar profundamente conosco e de aplicar essa palavra em nossos corações, de acordo à necessidade de cada um que chegou aqui nessa manhã. Pois o Senhor conhece os corações e o Senhor sabe como chegar em cada um deles e como preencher cada um deles. A minha oração nessa manhã é que o Senhor use de bondade e misericórdia para conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na Segunda Guerra Mundial, já no final da Segunda Guerra, na cidade de Okinawa, no Japão, teve um episódio muito interessante. Isso está no filme chamado Até o Último Homem. Não sei se você já assistiu esse filme, mas ele relata esse episódio que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial em Okinawa, no Japão. A história conta sobre um médico americano que se alistou para ir para essa guerra. Porém, por princípios familiar e religioso, ele não poderia usar armas na guerra. E aí é uma grande contraditória agora. Como que alguém vai para uma guerra, isso é fato verídico, e não vai levar armas? Como lutar numa guerra sem armas? Ele era um médico, ele insistiu muito com as autoridades, e então autorizaram que ele fossem para a guerra. Mesmo não usando armas, ele disse que poderia ajudar como médico a socorrer as pessoas, a atender as pessoas, a dar assistência aos feridos. E foi aceito.
O filme retrata a história de que os soldados americanos encurralados pelos japoneses na cidade de Okinawa, a propósito, uma cidade muito boa, muito gostosa, do Japão, é a cidade melhor que tem para se viver, por conta do clima. E diz então que esse médico foi o único que não abandonou os soldados feridos. Todos os soldados americanos bateram em retirada e foram embora quando foram cercados pelos japoneses. E ele ficou resgatando os soldados feridos, um a um, sozinho, sem usar nenhuma arma sequer. Diz a história que dentre os que ele resgatou, foram de 50 a 100 homens que ele salvou sozinho, sem usar sequer uma arma, e encurralado pelos japoneses. O nome do filme é Até o Último Homem. A mensagem de hoje é Até a Última Ovelha. Jesus conta uma parábola, e a parábola de Jesus ela é interessante, sobre esse homem que tinha essas 100 ovelhas. Ele retrata a história de um pastor que perde uma das ovelhas e que ele precisa de alguma forma resgatar essa ovelha. A parábola ela traz uma narrativa a partir de um contexto fictício, mas que tem histórias real, com aplicações e ensinamento espiritual real para a igreja. Toda parábola ela é feita a partir de uma história fictícia, com elementos real de um contexto, mas que traz verdades espirituais reais para o seu povo. E Jesus sempre utilizou essa metodologia de falar por parábolas. Falava e explicava as suas parábolas, para esclarecer aos seus ouvintes as suas parábolas. E esta parábola das 100 ovelhas está inserida no contexto de outras duas parábolas. A parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. No caso dessa parábola da dracma perdida, é a mulher que possuía 10 dracmas. Por algum motivo, dentro da casa, uma se perde, não sabe-se como. Mas essa mulher, ela procura essa moeda, até que ela encontra, vasculha toda a sua casa, até encontrar essa moeda. É bem provável que para encontrar a moeda, ela tem que mexer em muitas coisas para encontrá-la. Mas a verdade é que ela encontra essa moeda. A segunda parábola, nesse contexto, fala do filho pródigo. Nessa, o retrato é do pai aflito por conta do filho que resolveu sair de casa. Mas quando o filho volta para casa, quando retorna para a casa de seu pai, o pai o recebe em seu coração, o recebe em seus braços e faz uma grande festa, uma grande alegria para celebrar a volta do filho que for embora. O que é importante notarmos nas parábolas, tanto nessa da dracma perdida, quanto a do filho pródigo, quanto a das 100 ovelhas, que existe por parte do pai, por parte do pastor, por parte da mulher, existe um contentamento, um júbilo, uma festa, uma alegria, quando encontra o que estava perdido, quando o filho volta para casa e quando o pastor busca a ovelha. Veja comigo o versículo 7 do capítulo 15, que diz: digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu, mais alegria, mais gozo no céu. O versículo 10 diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O verso 32, ainda do capítulo 15: entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Os irmãos percebem que nas 3 parábolas existe um contentamento e uma alegria por conta do reencontro, por conta da volta daquele que estava perdido. A festa e a júbilo quando um pecador se arrepende a Jesus Cristo.
Então essa parábola está exatamente no contexto de perdido, afastado, e que o pastor vai em busca e encontra, que a mulher vasculha vai e encontra, que o filho pródigo cai em si, volta para casa e há uma grande festa. Mas qual é o contexto da parábola? O verso 1 diz, do capítulo 15 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e fariseus para o ouvir. Aí o versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Qual é o contexto aí? Jesus, como de costume, sempre estava cercado por escribas e fariseus. Era quase que infalível que os fariseus e os escribas cercavam Jesus. Durante todo o seu ministério terreno, ele foi sempre cercado por esses dois grupos, fariseus e os escribas. Os publicanos eram os judeus que funcionavam, trabalhavam para o governo romano. Então, eles eram judeus que estavam a serviço do governo de Roma. Logo, para os judeus, os publicanos eram traidores, eram covardes, abandonaram a sua própria pátria. Os fariseus, de outra maneira, eles eram os mestres da lei, era alguém que no seu íntimo cultivava o senso de justiça, que não precisavam de um salvador. Algum deles defendiam a tese de que eles eram bons demais, eram justos demais e não precisavam de um salvador. E no versículo 1, a confusão toda gira em torno de os fariseus estavam murmurando, porque Jesus, ele estava convivendo com os pecadores e publicanos, que para os judeus era a escória da sociedade. Então, tudo gira em torno disso. E Jesus começa a proferir a parábola para explicar para eles, escribas e fariseus, que não há esse grupo privilegiado que não precisa ser salvo ou que não precisa de um salvador. Não existia naquele momento alguém com justiça plena que pudesse salvar-se a si mesmo. Então Jesus começa a proferir essa palavra para mostrar que tanto os fariseus e escribas, quanto os publicanos e pecadores necessitam de um Salvador. E aí vamos retratar da seguinte forma: as 99 ovelhas que ficaram no aprisco, no contexto histórico, aplica-se aos fariseus e publicanos, aos escribas e fariseus, que não precisavam da salvação segundo eles. Há uma ovelha perdida, é exatamente os pecadores e publicanos que precisavam de Salvador. Então Jesus começa a discorrer essa parábola para explicar para eles que não faz sentido. Não faz sentido algum ter justiça própria ou senso próprio de salvação. Então vamos lá. Quais as lições que nós podemos extrair dessa parábola nessa manhã? O que é que nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas sobre a parábola das 100 ovelhas? O versículo 4 nos diz assim: qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa um deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Essa é uma pergunta retórica, né? Qual dessas ou qual desses homens, e aqui ele usa a expressão homem, não pastor, né? Que tem essas 100 ovelhas e perde uma e não vai em busca dela. Vamos pensar assim: 100 ovelhas já é um número bom, já é um número grande. Uma se perdeu. Se o homem pensar nele, ele vai pensar o seguinte: eu tenho 99 ovelhas, eu posso recomeçar a partir delas, eu não preciso me arriscar indo pelas montanhas, enfrentar as feras, em busca de apenas uma ovelha.
o risco para mim é grande, eu não posso sair sozinho, eu prefiro ficar na zona de conforto com as minhas 99, do que ir em busca dessa ovelha perdida. Isso é uma leitura bem racional, bem fria, que nós podemos fazer e pensar assim: não vale a pena ir correr esse risco, não vale a pena fazer isso. Mas, no contexto daquela época, e pela lei de Moisés, se uma ovelha, ou um boi, ou um jumento, se perdesse, e o pastor não conseguisse explicar, por algum motivo que essa ovelha foi estraçalhada pelas feras, o pastor deveria pagar por ela, e ainda assim ter a vergonha de ser um pastor omisso, e de perder uma de suas ovelhas. Portanto, na mente daquele homem, tem o peso de ter que pagar pela ovelha, e a sua própria reputação de ser taxado como alguém irresponsável a ponto de perder uma ovelha. Então, um princípio aqui a primeira lição para nós é: toda ovelha é preciosa para Deus. Toda ovelha é preciosa para Deus. Para este homem ela era preciosa, a ponto de que ele saia do seu conforto e vá em busca. O que embala, o que impulsiona o seu coração, é saber que falta uma ovelha e ele precisa encontrá-la. Porque o texto nos diz que ele vai em busca dela até quando? O que o texto diz? Ele foi em busca dela até o quê? Até encontrá-la. Não havia espaço para desistência. Não havia espaço se, talvez, se eu puder, se der certo eu trago, se não der eu volto do caminho. O texto é claro que este homem vai em busca dessa ovelha até encontrá-la. Ele tem um objetivo claro, definido, detalhado. Ele precisa trazê-la de volta para casa. A ovelha está em algum lugar no penhasco. Não se sabe a sua condição física, se aleijada, ou se já está estraçalhada pelas feras, ou se está aprisionada aos ramos, ou com frio ou calor do dia. Não se sabe a real situação desta ovelha. O que se sabe é: está perdida, tem que ser achada, vou encontrar e trazer para casa. Isso está muito claro no texto. É essa convicção desse homem. Vai atrás até encontrar. Essa persistência do pastor de ir em busca dessa ovelha, ela aponta para um Deus de amor. Ela aponta para um Pai bondoso. Retrata o amor de Deus, o amor incondicional de Deus por pecadores. A ovelha não fez nada para ser levada para casa. Não é a ovelha que volta para casa, é o homem que vai em busca dessa ovelha. É o pastor que vai ao encontro da ovelha e não o contrário. É a graça de Deus que laçou essa ovelha, é a graça de Deus que laçou a mim e laçou a você e trouxe para o braço do Pai. Foi Deus que foi em busca de nós pecadores. Não importa onde você esteja, não importa onde você já esteve ou estará, Deus vai te buscar lá. Deus vai te encontrar lá. Ele é um Deus que te ama e não medirá esforços para trazer para os seus braços os seus filhos. Alguém já disse que não há caminho tão distante que o homem possa passar, onde a graça de Deus não possa alcançá-lo. Não há abismo tão profundo que você possa ir, que Deus não possa te resgatar.
Talvez você chegou aqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu estou aqui esbagaçado, estou aqui destroçado, a alma, o peito, o coração, a mente, as emoções, e eu não sei nem por onde começar, não sei nem que caminho tomar. Mas saiba de uma coisa: descanse a tua alma nessa manhã, porque Deus sabe exatamente como você está agora. Deus conhece todo o teu interior, Deus conhece as tuas lutas, teus temores, tuas aflições. Ele é esse bom pastor que cuida das suas ovelhas, e que, embora como fujona em alguns casos, embora ela se deserte sozinha, embora ela tente outros pastos verdejantes e descobre que os pastos lá fora não é tão bom como tu imaginava, o Pai de amor, o Pai gracioso, compreende a sua fraqueza, a sua loucura, a sua necessidade, e o Pai gracioso te busca, te traz e te põe de pé novamente. É assim que Deus faz conosco. Ele fez com você, fez comigo e fará com todos. Ele é um Deus de amor. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio salvar os pecadores. Não existe, há um ditado que diz assim: eu sou a ovelha negra da família. Na família de Deus não existe ovelha negra. Todos são filhos e filhas de Deus. Todos são amados do Pai. Ainda que eu ou você caiamos em um abismo, ainda que nós possamos passar por dificuldades, o Senhor tem alegria em resgatar-nos. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos, nesta manhã: nada é impossível para Deus. Nada, não existe no universo alguma coisa que Deus seja incapaz de resolver. Não existe isso. Não há situação na sua vida que Deus seja incapaz de resolver. Todas as coisas que acontecem conosco, o Pai que você serve, o Pai de amor, um Pai bondoso, o Pai celestial, Ele é capaz de resolver todos os seus problemas. Então a primeira lição é: todas as ovelhas, elas são importantes para Deus. A segunda lição está no versículo 5, versículo 6. Leia comigo. Versos 5 e 6. Achando a ovelha, no caso, põe-na sobre os ombros, cheio de quê? De júbilo, de gozo, de alegria, de prazer, satisfação na sua alma. E indo para casa, reúne com quem? Amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Segunda lição é preciso celebrar o encontro da ovelha perdida. Percebam aqui que há um regozijo, uma satisfação notável por parte do pastor ao resgatar aquela ovelha. A pergunta é: por que o pastor está celebrando o encontro dessa ovelha? Por que só ele está celebrando esse encontro? Por que ele está com alegria no seu coração? Os irmãos notaram que apenas o pastor foi em busca da ovelha. Percebam, ninguém foi com o pastor procurar a ovelha. O texto diz que o pastor saiu e foi em busca, ele foi sozinho. Ele enfrentou todos os perigos e o risco sozinho. Então por que esse pastor está celebrando? Porque ele sabe o preço que ele pagou para trazer essa ovelha de volta. Trazer a ovelha, encontrar e trazê-la nos braços para casa é só um pedaço da história. Mas o que aconteceu na trajetória, na busca, nos penhascos, lutando com as feras, curando essa ovelha, pondo em seus braços? Somente esse pastor, esse homem, sabe o preço que ele pagou para trazer de volta aquela ovelha que estava perdida para casa. A propósito, isso te lembra alguma coisa?
Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra que alguém pagou um preço por mim e por você? Por que é que ele celebra? Porque ele sofreu. Ele pagou um preço muito alto. O nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, desceu do trono de glória. Deixou de ser adorado pelos anjos. Veio habitar conosco, pecadores. Conviveu com as argúrias da vida, com as murmurações dos fariseus, com as perseguições, cuspidas, coronhadas, açoites, chicotadas. Ele sabe o preço que ele pagou por mim e por você. Aliás, o profeta Isaías, em 53, verso 4 e 6, retrata muito bem a imagem do pastor que veio resgatar as suas ovelhas. Acompanhe comigo o que diz Isaías 53, versículo 4 ao 6. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre os seus ombros, o que é que o pastor aqui fez a parábola? Pegou a ovelha, pôs aonde? Sobre os ombros, tipificando Cristo. Então, sobre si, levou as nossas doenças. Contudo, nós, olha o que nós fazíamos. Nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado. Por quê, irmãos? Por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, todos nós, sem exceção. Os judeus pensavam que eles estavam fora disso. Os judeus achavam que tinham o senso bom de salvação para si próprio, que não precisava de um Salvador. Mas Isaías diz que todos nós, como ovelhas, todos nós, todos sem exceção, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para os nossos próprios caminhos, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que Isaías diz é: nós, à semelhança dessas ovelhas, éramos também desgarrados, andávamos errantes por esse mundo de pecado. Nós não tínhamos a alegria da salvação. Nós não havíamos sido resgatados pelo bom pastor ainda. Outrora, eu e você vivíamos no mundo de pecado, distante do Salvador. O que Isaías diz é que a nossa cura, a nossa restauração, custou um preço muito caro. Irmãos, nós precisamos refletirmos sobre a nossa salvação a cada amanhecer. Nós precisamos refletir sobre o sacrifício de Jesus todos os dias. Porque o que Isaías retrata aqui para nós é dizendo assim, que todas as nossas transgressões foi passada sobre ele, que todas as enfermidades levou sobre ele, que por minha causa e por sua causa, Isaías diz que o Senhor esmagou o próprio Deus, o próprio Pai, esmagou o seu próprio Filho, estralaçou com o seu próprio Filho. O verso 10 diz isso: foi vontade do Senhor esmagá-lo por nossa culpa. Não é para constranger a nós. Quando Isaías escreve isso, não é para constranger no sentido o tempo todo e andarmos culpados, mas é para mostrar para nós o outro lado da imensidão,
da grandeza e da beleza do amor de Deus por nós pecadores, que não poupou seu único filho, antes o entregou para morrer por nós. Se essa manhã para você é maravilhosa, se essa manhã para você é especial, se nós estamos aqui essa manhã, louve a Deus por isso. Diga: Senhor, muito obrigado. Eu estava morto, revivi, estava perdido e fui achado. Mas por quê? Quem que me achou? O próprio Deus te encontrou, o próprio Deus te achou, o próprio Deus te buscou, te resgatou, te trouxe para casa. E Paulo diz que nós estamos agora numa condição posicional, nós estamos assentados junto com o Pai nas regiões celestiais. Essa é a nossa condição posicional diante de Deus. Nós já estamos. Isso mostra a garantia da nossa salvação, a certeza, a convicção de que nós somos salvos. E quando Isaías diz assim, que foi da vontade de Deus esmagá-lo, nos lembra de Getsemane. Algumas horas antes da crucificação, qual foi a palavra de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contanto, cumpra ou faça a tua vontade. O que Isaías diz é, Jesus bebeu sozinho a ira de Deus contra nós pecadores. Ele bebeu sozinho a ira de Deus contra o pecado e morreu por nós e nos resgatou da morte. Mas Jesus também, de acordo com Isaías versículo 11 do capítulo 53, Isaías diz que Jesus, ele iria ver o resultado do seu penoso trabalho, e ele iria se alegrar, ele iria se satisfazer, ele iria ver o resultado. Eu pergunto para vocês, qual é o resultado do penoso trabalho de Jesus? Qual é o resultado da sua morte, da sua crucificação? Qual é o resultado, irmãos? Resultado, eu e você aqui nessa manhã, sentados, salvos para a glória de Deus. Esse é o resultado. Isaías disse que Jesus viria o fruto do seu sofrimento e Jesus se alegraria. Tem como botar aqui o versículo 11? Diz aí 53 aqui. O verso 11, por favor. Eu quero conversar sobre esse versículo com vocês. Isaías 53, versículo 11. Que Jesus ele iria sofrer como sofreu, que Jesus iria descer da glória como desceu, mas que tudo aquilo na visão de Jesus valeria a pena por conta do fruto do seu penoso trabalho. Ele diz: a sua alma ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O que é que Isaías fala? O que é que essa parábola nos ensina sobre isso? O pastor teve que ir em busca sozinho. E assim como aquele pastor que levou a ovelha perdida para casa e fez uma grande festa, porque aquela ovelha era importante para ele, eu e você também somos valiosos, preciosos para o Senhor. Não sou eu quem digo, o texto diz que o Senhor ficará satisfeito pelo resultado do seu penoso trabalho. Há uma alegria no coração de Jesus por cada um de nós pecadores que fomos salvos mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas ainda há uma terceira lição nessa manhã que nós podemos extrair desse texto. O versículo 6 nos ajuda ainda mais um pouquinho. Diz assim: indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
A segunda verdade, a terceira verdade ou a terceira lição a alegria deve ser compartilhada com os amigos, com os vizinhos e com a igreja. Notem que o pastor, ele saiu sozinho à procura da ovelha, põe em seus ombros, volta para casa, o coração está cheio de gozo, cheio de conforto, cheio de alegria, mas ele precisa dividir essa alegria com alguém. Ele precisa compartilhar essa alegria com alguém. E ele começa com os amigos, os mais próximos. E de acordo com o contexto aqui, eles viviam em comunidades cercadas. E as casas eram próximas umas das outras. Então, quando o pastor voltou com essa ovelha, ele tem a alegria de ir nos mais próximos, nos amigos, e tem também a preocupação de chamar os vizinhos, porque a alegria é muito grande. A festa deve ser celebrada. Eu preciso convidar os meus amigos para festejar, para celebrar comigo. Então, duas coisas aqui é importante notar. Primeiro, que o pastor voltou são e salvo. O pastor voltou bem. O pastor não foi destruído pelas feras. O rebanho tem seu pastor com eles. Isso é motivo de alegria. As ovelhas serão cuidadas pelo seu pastor. Então todos se alegraram porque ele voltou para casa. Se tomarmos Jesus como sendo esse pastor, nós nos alegramos porque o nosso Redentor, ele não está morto. Ele está vivo, ressurreto, subiu aos céus, está sentado junto ao Pai. E não só isso, Paulo diz em Filipenses que ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, que Deus o exaltou, que Deus o colocou e deu a ele toda a autoridade. A nossa alegria essa manhã é saber que Jesus continua reinando eternamente. O pastor da igreja local e a igreja universal, ele permanece vivo, ele permanece cuidando de cada ovelha dele. Os carrapichos são tirados de vez em quando, o cajado é dado de vez em quando. Embora o pastor faça isso, embora o supremo pastor faça isso pelos pastores terrenos e seus liderados, seus líderes, mas a verdade é que o pastor supremo está vivo, reinando eternamente, cuidando do seu rebanho. E a igreja precisa se alegrar por causa disso. Você não está sozinho. Amém? A igreja tem o seu pastor. E aqui há uma alegria dos irmãos da comunidade, porque o pastor voltou. Mas também a alegria aqui pode ser vista a partir do ponto de vista de que a ovelha que estava perdida foi achada. Toda a comunidade, ela se alegra por conta de que o pastor voltou com aquela ovelha. A expressão até encontrar, de fato fez valer. De fato o bom pastor encontrou aquela ovelha, colocou em seus braços, ou melhor, em seus ombros, que é mais robusto, mais forte, tipificando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nós. Colocou em seus ombros, trouxe para casa, então houve uma grande alegria. Meus irmãos, nós precisamos celebrarmos a nossa salvação e a salvação do próximo. Nós precisamos nos alegrarmos com a nossa salvação. Aqui é a alegria da salvação. Não existe regozijo maior nessa terra do que a alegria da nossa salvação. Se você se alegra por algum prêmio, se você se alegra por alguma conquista terrena, o que dirá da conquista eterna? O que dirá da alegria da salvação eterna? Tem que celebrar. E aqui eu quero imaginar com vocês, eu não consigo imaginar esse pastor voltando com aquela ovelha
assim: irmãos, eu achei a ovelha, ó. Aqui, irmãos, a ovelha. Eu não consigo imaginar isso. Sabe o que eu imagino? Imagino bem assim, ó: queridos irmãos, a ovelha perdida foi achada. Venham, vamos celebrar. Eu a encontrei nas montanhas, feridas, mas eu trouxe para casa. Vamos fazer uma grande festa. É assim que eu imagino. É assim que eu penso. Essa é a festa que tem no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Há júbilo. Jesus disse que há júbilo no céu. A igreja precisa se alegrar. O apóstolo Paulo utiliza muito a figura de linguagem para a igreja, usando os termos rebanho, família, corpo. Isso mostra a unidade que deve ter a igreja, a unidade que nós precisamos ter na igreja. Não existe a possibilidade, à luz das Escrituras, escute bem, à luz das Escrituras, não há possibilidade da ovelha viver isoladamente. Aplica isso à igreja. Não há na Bíblia espaço para crente viver isoladamente. No seu convívio particular, a igreja ela é um corpo, a igreja ela é um rebanho, e tudo isso mostra coletividade. Equipe, juntos. Não tem como o crente viver isolado, sozinho. Esse conceito de isolamento não é bíblico. Eu preciso de você e você de mim. Isso é bíblico. Aquele que está mais fraco se aproxima daquele que está mais forte. O que está mais forte ora pelo mais fraco, aconselha o mais fraco, ajuda a caminhar, sustenta com as suas mãos, se põe à disposição. Nós fazemos parte de um corpo e precisamos cuidar um dos outros e nos estimularmos uns aos outros. O autor de Hebreus fala sobre isso. Nós precisamos estimular uns aos outros, porque há momentos na nossa fé que nós somos seres pecadores ainda, que a nossa fé oscila. Ela oscila bastante. Tem época que eu estou, vamos dizer assim, a 1000 por hora na minha fé, mas tem outras épocas que eu estou a quase zero, quase a pique na minha fé. É nessas horas da fé bem fraca, seja qual for o motivo que você está enfrentando, que você precisa do outro irmão para te botar nos ombros, para carregar nos braços, para aconselhar, para chorar com você, para ajudar você. E não murmurar como os escribas fariseus faziam. Eles tinham raiva de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus falava com os publicanos e pecadores. Já pensou nisso? Eles tinham raiva de Jesus, porque Jesus se assentava com publicanos e pecadores, que para os judeus, eles eram a escória da sociedade. Mas Jesus não levava em conta isso. Muitas vezes nós encontramos Jesus comendo com os publicanos. Ele comeu com Mateus, que era publicano. Aliás, foi um dos seus discípulos que ele mesmo escolheu. E Mateus fez um banquete na sua casa. Não sei se era para provocar os escribas, mas fez um banquete na sua casa um dia e convidou vários publicanos para jantar e chamou Jesus. Então, os fariseus, os escribas estavam perplexos, perturbados com Jesus, porque não aceitavam de forma alguma que ele pudesse se assentar com os homens, e murmuravam. Então, na igreja, o que nós precisamos? Nós precisamos de ajudar uns aos outros, porque lá no céu, há júbilo e a festa por um pecador que se arrepende. A igreja é lugar de vida e de restauração. A igreja é lugar de cura e lugar de perdão. A igreja é lugar de aceitação, de reconciliação. A igreja é lugar de disciplina e recomeço. Faz parte da nossa caminhada cristã. Caminhando para concluirmos, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Aí Jesus, ele faz toda a narrativa da parábola, e até então, é provável que os escribas e fariseus não compreendessem. E Jesus arremata, com o versículo 7, dizendo para eles assim, ó, eu me alegro, e há júbilo no céu, e festa no céu, por apenas um pecador que se arrepende, do que 99 que acham, que pensam que não precisam de arrependimento, isso apontando para alguns escribas e fariseus. Não são todos os judeus que criam assim. Alguns judeus que liam o Talmud, que liam o Torá, alguns deles acreditavam que eles não precisavam de um Salvador. Não eram todos os judeus, mas uma classe deles apenas. E é para essa classe que Jesus está falando. Esses são os 99. Então tudo bem. Então a festa dos céus, por um que se arrepende, já que vocês, 99, não precisa de arrependimento. É lógico que aqui é uma fala, alguns estudiosos vê essa expressão de Jesus como se fosse uma fala irônica de Jesus. Ele está ironizando aqui os escribas e fariseus por acharem que eles não precisavam de um Salvador. Mas a verdade, irmãos, é só uma. Todos os homens, em todas as épocas, precisam de um Salvador. Não é de um qualquer, precisam do Salvador Jesus Cristo. Somente Jesus é capaz de salvar pecador. O verso 6 ainda do capítulo 53 de Isaías, ele fala assim, ó, todos nós, tal qual ovelha, nos desviávamos, cada um de nós, e se voltou para o seu próprio caminho. Então todos os homens, em todas as épocas, precisam de um Salvador, necessitam de arrepender dos seus pecados. E Jesus, a partir daqui, ele começa a pregar sobre o arrependimento. Mateus 4, verso 17 diz, daí em diante, Jesus começou a pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino de Deus está perto. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Para Jesus, todos precisam se arrepender. Aquela ovelha perdida, que tipificava o homem sem Deus, como também as 99 que simbolizavam esses pseudos judeus, que se achavam justos por caridade e por bondade, precisavam de um Salvador. Todos precisam de um supremo pastor. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, estão destituídos da presença de Deus. Jesus está propondo e apontando para um princípio do Evangelho, dizendo, vocês precisam de um Salvador, vocês precisam de arrependimento, vocês precisam ser curados das suas feridas, vocês precisam ser tratados dos seus pecados, vocês só vão entrar no céu se eu conduzir vocês em meus braços. Não há nenhum outro caminho que leva o homem ao céu que não seja Jesus Cristo. Ele afirma com suas próprias palavras, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus acolhe o pecador, vai ao seu encontro, mesmo ainda estando em pecado, o chama, o busca, o resgata, o põe de pé e o chama agora dizendo, você é meu filho, você é meu amado, você é importante para mim, porque eu paguei um alto preço na cruz do Calvário por sua vida e por você. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti nessa manhã, porque nós reconhecemos a necessidade de um Salvador, e o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Se estamos aqui nessa manhã, Pai, é tão somente porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, nos carregou em Teus braços, nos ombros de Cristo naquela cruz do Calvário, nos tornou filhos do Senhor, amados do Pai.
Que a Tua palavra, Deus, a cada dia possa encher os nossos corações e que nós possamos valorizarmos a salvação. Que cada um nessa manhã saia daqui, ó Deus, regozijando, não porque tem bens ou coisas parecidas, mas porque o bem maior que nós temos é a vida e vida eterna, Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.